internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Eu já tive em outras ocasiões a oportunidade de ter entrevistado no programa Você é Top, esse ator sensacional, Zé Bosco. Olá, é um prazer revê-lo. E depois a gente conversando, você tem várias vidas, né? Isso é bacana. Então, além sou bem eclético. Além de ator, né? Você escreveu esse dicionário psicanalítico dos sonhos, né? E também esse outro aqui que é da grafologia. Exatamente. Tá? E aí você faz também a interpretação dos sonhos, né? É isso? A psicanálise dos sonhos. Na verdade, eu escrevi 5 livros. Opa, que bacana. Um deles é um romance, não tem nada a ver, é só uma aventura real, baseada em fatos reais que eu vivi no prédio onde eu moro. E os demais é relacionados à grafologia e psicanálise. Legal. E interpretação dos sonhos também. Né? Quando que deu vontade de você começar a estudar? Olha, a história é impressionante. Eu vou resumir, porque eu me formei em 1983 em engenharia. Okay. Na Escola Politécnica, o maior orgulho da família, o primeiro universitário. Trabalhei 7 anos na engenharia, aí veio o Plano Collor, a empresa praticamente faliu com o Plano Collor, eu fui mandado embora, falei, tá bom, vou procurar emprego. Isso foi em novembro, dezembro, e na época o Estadão tinha aquele jornal de emprego assim. Eu comecei a procurar emprego, normal, mas eu já dava aula, eu gostava de dar aula, eu dava aula de inglês. Ok, bacana. No FISC, mas nunca pensei como profissão, eu sempre adorava isso. Aí foi o destino, está escrito nas estrelas. Eu desci, era um domingo de manhã, depois de olhar o jornal, não achar nada, desci para tomar um café na padaria e encontro um amigo que conhecia outro professor que era cliente do meu pai era barbeiro. Legal. E ele me apresentou, falou, esse aqui é o filho do Bosco. Você é o Bosquinho, tal, seu pai fala muito de você, né? Você gosta de matemática, né? Eu falei, eu estou dando aula, inclusive. É verdade? Aí ele chegou para mim e falou, escuta, você é engenheiro, né? Você sabe desenhar, entende matemática. Eu estou precisando de um professor que nem você no Colégio Bandeirantes. Eu falei, o quê? No Bandeirantes? Você quer dar aula do Bandeirantes? Pô, lógico! Isso no domingo. Vai segunda-feira, vamos conversar com o coordenador. Eu cheguei lá, na segunda-feira estava contratado e fiquei vários anos dando aula de matemática no Bandeirantes. E aí expandi pelo conhecimento da engenharia, fui dar aula de química. E finalmente, nesse meio tempo, quando na engenharia eu trabalhava o dia inteiro, começando a dar aula, eu tinha meio período. Aí eu comecei a realizar alguns sonhos que eu tinha. Um deles era o teatro. Me formei em teatro e escrever. Eu sempre gostava de escrever. Desde criança eu gostava de redação. E aí fui para a área teatral, fiz alguns comerciais de televisão, inclusive, e também comecei a escrever grafologia, porque eu gostava, eu achava fascinante, e comecei a dar entrevistas na televisão com isso, e eu percebi, estudando grafologia, que eu tinha visto tudo aqui no Brasil. Fui para a Europa, fui para a Itália, me especializei na Universidade de Urbino. E quando eu voltei com mais vontade ainda, porque aí eu percebi que tinha muito de simbologia na grafologia, muito de simbologia junguiana. Aí eu falei, mas a simbologia é fantástica. E o Freud usava isso na interpretação dos sonhos. Eu falei, é o que eu quero. Eu comecei a me aprofundar no estudo dos sonhos e escrevi esse livro aí também. Maravilhoso. E você vê, a vida é bem eclética. Não posso me queixar. É verdade. Então você leu bem aquela parte lá do José no Egito, lá quando ele fala para o faraó, né? Isso, aquele que ele era impressionante. Da época ninguém ia imaginar o que era psicanálise, mas ele já interpretava os símbolos na psicanálise. Inclusive a vaca que morreu, né? Isso. A vaca está relacionada ao complexo de Édipo, né? A vaca nos dá o leite, que é o primeiro alimento do bebê, tá tudo no inconsciente, né? Verdade. É impressionante. Aqueles lírios que saíam, né, em 7 de cada vez. Tudo. Isso representa os problemas da vida, os enfrentamentos. Ou seja, eu comecei a perceber que existia muita simbologia na escrita. Falei, mas é o que eu gosto. Aí eu me especializei nesse assunto também. Comecei a pesquisar e hoje primeiro eu escrevi o livro, esse livro de interpretação dos sonhos, foi um livro que tinha, acho que, 1.500 verbetes. Aí a segunda edição veio com 2.500, que é esse. A terceira edição vai sair daqui uns meses, vai ser o maior do mundo
na área, 6.500 verbetes, assim, nessa grossura, todos interpretados, né? Vai ter o sonho tudo quanto é tipo, é muito legal. Bacana. Eu adorei isso. Ô Zé, e você estudou psicanálise, então? Sim, depois que eu comecei a dar aula, eu tinha tempo, como eu falei, eu podia estudar. Aí você já tinha uns 40 anos já? Por aí? Por aí, uns 40 anos, exatamente. Diagnosticou bem, não, quando eu fiz a psicanálise. É bacana, porque muitas vezes o pessoal fala, estudar é até os 25, 30 anos. Estudar é a vida toda. Eu também continuo estudando. Claro. 70, legal. Muito interessante. E você gostou da psicanálise? Foi o encontro, né? Porque quem que estuda psicologia, no fundo mesmo, ele quer se entender também. Sim, é verdade. Então, ele não quer só entender o outro. Exato, no fundo é isso, né? Quando você vai numa festa, né, que você vai bonito, você quer mostrar sua beleza para o outro, né? E da mesma forma, se for uma mulher, né, principalmente, o homem também, mas a mulher principalmente, ela gosta de ser elogiada, de ser chamada de bonita, tem todo o inconsciente por trás. E a psicanálise, eu pensei na psicanálise para escrever o livro e, ao mesmo tempo, para me conhecer também. E até hoje eu vivo me conhecendo, a gente só vai continuando. Né? Sabe o que você me fez lembrar? Uma vez eu tive uma amiga, ela era psicóloga, hein? E aí ela trabalhava no RH numa grande empresa e ela acabou sendo dispensada. E eu falei para ela, olha, eu vou ter um encontro com um monte de diretores de empresas, de RH, né? Eu vou te convidar, você vai também. Aí te apresento, né, para as pessoas, né, tal. Ela não foi. Aí eu falei para ela, escuta, por que você não foi? A oportunidade. Mas eu me olhei no espelho e não estava bonito. Você vê como a fantasia, em psicanálise a gente costuma dizer o seguinte, uma fantasia tem o poder e a força de uma situação real. Ela, se não se achar bonita, não tem nada a ver com o emprego, só que na cabeça dela, o fato de não estar bonita podia ser um caos, né? Uma bomba, um negócio grave. As fantasias fazem muitas vezes a vida da pessoa mudar completamente. Isso é muito comum nas religiões, inclusive. Muitas pessoas fazem bobagem por causa de fantasias religiosas. Esse é o mundo, né? Não tem jeito. Ô Zé, teve uma outra ocasião que eu fui atuar como headhunter para executivos, né? E aí eu falei para enaltecer nas entrevistas, enaltecer as qualidades, né? Mostrar que consegue entregar resultados, né, tal. De fato. Ela falou, mas isso daí faz diferença? Eu falei, faz. Até falei para ela assim, quando uma moça, ela não está namorando, ela fica um bom tempo, senão. Mas quando aparece um namorado, príncipe, né? aparece um monte de pretendentes. Por quê? Ela é outra pessoa, os olhos brilham. Isso. No executivo também, quando você arrumar um emprego, vai começar a aparecer outras propostas também. Não, isso tem um nome em psicanálise, é o chamado comunicação de inconscientes. Uma vez um paciente meu me contou um negócio engraçado, ele disse que tinha ido com os amigos, né, na balada da época, né? E quando entrou na balada, acabou de chegar, entrou lá no local que ele foi, imediatamente ele viu uma menina, nunca tinha visto na vida, nem ele, nem ela, nada. Simplesmente um olhou para o outro e disse, oi, tudo bem, como vai? Trocaram beijos na hora, né? Ou seja, é a comunicação de inconscientes. No inconsciente dele, ele queria isso, a menina também queria isso, e se comunicaram, a linguagem não verbal, né? Isso é muito comum nos contatos, principalmente nos contatos amorosos, é muito comum. E dá a impressão que se conhecia há muito tempo, né? Exato, porque é uma coisa... Não tem barreiras, né? Não, os gostos deviam ser os mesmos. Depois eu não lembro mais o que ele me disse, há muitos anos. Mas isso é muito comum na rua, a gente vê isso. Às vezes é uma antipatia que a gente sente por alguém, ou uma simpatia que sentimos por alguém, é uma comunicação de inconscientes. O inconsciente é algo fantástico. Eu sempre fiz lembrar, talvez assim, uma exposição de quadros tem afinidade das pessoas com alguém que também está apreciando os quadros, né? Exato. E gera depois ou uma amizade ou alguma coisa, né? Exato, ele transmite aquela imagem. E muitas vezes, pode acontecer o inverso também. Às vezes a gente vê uma coisa, é muito comum a gente imaginar algo, né? Eu vejo um cubismo, por exemplo, do Pablo Picasso.
Você vê um quadro daquele, você pode imaginar mil coisas. Ou então o surreal do Salvador Dalí, o relógio derretendo, você pode imaginar mil coisas. E aí você tinha uma ideia conforme as suas fantasias, né? Isso tudo eu escrevo no livro, inclusive na parte de grafologia, quando a gente interpreta a escrita, né? Algumas fantasias, principalmente a sexualidade, que aparecem na escrita. Algumas letras são típicas de fantasias sexuais que a gente interpreta na hora, quando a gente vê. Interessante. E a pessoa não sabe na hora. Não, ele não sabe. Inclusive, uma vez aconteceu algo muito engraçado, né? Tem um grande amigo meu, um advogado, criminalista, ele sabe que eu faço, e não só a grafologia, a perícia grafotécnica para a polícia também, verificar falsificações. Que bacana. Então ele me chamou, falou, Bosco, eu preciso da sua ajuda, vê se você pode me ajudar. Falei, claro, fala. Tem um cliente meu que fez uma besteira, ele assinou uns documentos, falsificou a assinatura, e agora a polícia está chamando ele para ver a assinatura para constatar se foi ele. Tem algum jeito de ele falsificar a própria escrita para não ver que foi ele? Eu falei, a escrita é um DNA, tá? Uma perícia grafotécnica na escrita tem o mesmo valor que um exame de DNA. Mesmo que ele tente falsificar, ele não vai conseguir. Entendi. A escrita, inclusive, para você estudar a escrita, você usa a segunda lei de Newton. A força é igual a massa vezes a aceleração. Sim. Você usa física. Você não vai mudar a física newtoniana. Aí eu falei para ele, a única coisa que ele pode fazer para mudar a letra é o seguinte, ele tem que estar ou muito bêbado ou drogado. Porque aí sim, aí sim o cérebro altera e automaticamente quem escreve não é a mão, é o cérebro. Aí você consegue. O problema é ele chegar na delegacia bêbado e drogado. Como é que ele vai fazer isso, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu depois, mas a escrita realmente é estudado já. Revela completamente a personalidade da pessoa. Ô Zé, e se for uma coação, você escrever ou alguém apontando uma arma para você, muda um pouco? A tensão nervosa, ela muda. Inclusive, essa é uma das perguntas que mais me fazem. Se eu quiser, eu tenho vários tipos de letra. Ela pode até tremer um pouquinho. Só que detalhes, um perito, ele percebe detalhes que, às vezes, até com lupa. Vou te dar um exemplo. Imagina que quando você está hoje vestido dessa forma, você está no trabalho. Se você vai para a praia, você vai botar outra roupa. Isso. Você vai num casamento, você vai botar outra. Se você estiver em casa, deitado, você vai ter outra. Ou seja, a aparência pode ser bem diferente, mas quem está dentro da roupa é o mesmo. Então, mesmo que você tente disfarçar, mesmo com coação, pequenos detalhes do movimento da mão, esses são inconscientes e ditados pelo cérebro. Você não vai deixar de ser A ou B ou C com um revólver na sua cabeça. Você pode até disfarçar, mas não vai conseguir. E é isso que a escrita percebe. Por isso que é muito comum a gente comparar em grafologia a primeira letra, imagina uma palavra amor. A gente compara a primeira letra com a última. A primeira você ainda está consciente. Na última você já não está, você pode até fechar os olhos que você escreve. Quem já está escrevendo é só o inconsciente. Então não dá para você mudar, mesmo com coação, é impossível. Só se você alterar a situação cerebral, como eu disse, ou drogado ou bêbado, aí você muda a letra mesmo. Ô Zé, então, na verdade, assim, a psicanálise te ajudou até como ator também? Ah, sim. Inclusive, tem uma coisa que isso eu não conto para os meus pacientes, né? Tem muita coisa que eles me contam, às vezes histórias assim de arrepiar os cabelos, que eu levo para o palco. Quando eu interpreto. Entendi. Eu já tive que interpretar Torturador. Foi uma peça muito legal, uma peça chilena, né? Era A Morte e a Donzela. Uma peça maravilhosa. Sim, e eu fazia o papel do torturador. Entendi. E muitas das coisas que o torturador fazia, eu lembrava de fatos da vida, da infância, de alguns pacientes meus. Falei, poxa vida, isso encaixa, né, com a mentalidade do torturador policial. É um negócio... Ou seja, a mente humana é fascinante, né? Tá. Ô Zé, nós estamos nos instantes finais. Você pode deixar seus contatos? Claro, com prazer, né? O meu WhatsApp é o 11 9 9748
9212. Fazemos análise grafológica para pessoas, indivíduo, pessoa física e também para empresas, que é o nosso maior cliente. Interpretação de sonho. Livro também. Pode. Eles estão agora só na editora por enquanto, porque estão esgotados. Logo, logo sai a terceira edição. Mas é só ligar na editora. Zé, gratidão, viu? Poxa, foi um prazer enorme. Quando precisar, pode me chamar. Eu adoro conversar com você. Internautas, com os agradecimentos estão a esse fabuloso Zé Bosco. Obrigado. Nós damos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.